Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Jonatas Eder e a partir de hoje nós estamos inaugurando um novo quadro nesse canal, não é? Onde eu vou comentar perguntas que os nossos queridos internautas enviam para que a gente possa responder aqui de forma teológica e bíblica, não é? Hoje a pergunta é: seria Davi um bastardo? Seria ele fruto de pecado de Jessé, como muitos especulam? Hoje trataremos desse tema que uma hora ou outra aparece, não é? Principalmente em mensagens de alguns pregadores, algumas séries de TV. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O vídeo de hoje é para responder essa temática. Então, vou pedir que, no favor, você primeiro clique aqui no botão do like para que mais pessoas sejam atingidas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e, por fim, compartilhe esse vídeo com um amigo, não é? Talvez ele também tenha sido atingido aí por essa falsa verdade que tem, infelizmente, prejudicado a história de um dos maiores reis de Israel. A legitimidade de Davi como filho de Jessé. Há quem diga que Davi foi um filho ilegítimo, que seria fruto de uma traição conjugal, uma vergonha encoberta na história de Israel. Não sei se perceberam, mas uma das últimas séries apontou isso. Será mesmo? Será que essa ideia tem respaldo na palavra de Deus? A resposta é clara, definitiva e irrefutável. Não tem. A própria Escritura, que é infalível, eterna, viva, nos mostra com clareza que Davi era sim filho legítimo de Jessé. Isso você vai encontrar no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, onde o próprio Deus envia o profeta Samuel para Belém, e lá diz assim: enviarei a Jessé, porque dentre os seus filhos escolhi um para ser rei. O próprio Deus reconhece Davi não como bastardo, mas como filho, como escolhido, como rei. Naquele mesmo capítulo, capítulo 16, todos os filhos de Jessé passam diante de Samuel. Todos. Davi não é chamado por ser ilegítimo, mas por ser o menor, o esquecido, pastor de ovelhas. É interessante notar também que a genealogia, não é? Que é a história onde passam os ancestrais, que é bem comentada no livro das Crônicas, você pode analisar isso. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, verso 15, está escrito o seguinte: Davi era o sétimo. Observe que está em sequência. E essa ideia dá legitimidade à linhagem de Jessé, mostrando que Davi, sim, é um filho legítimo. Ele era o sétimo, segundo o primeiro livro das Crônicas, 2 e 15. O mais bonito de tudo é que essa linhagem vai apontar para o Messias. Então, de onde vem essa ideia absurda que Davi seria um bastardo? Primeiro, ela não nasce na Bíblia. Ela não nasce na verdade. Ela vai nascer de tradições rabínicas tardias. Materiais como o Talmud, a Midrash, utilizam-se desses artifícios pós-história bíblica, já no período cristão, para falar sobre isso. Lembrando, são fontes não inspiradas, cheias de alegoria e que não têm autoridade alguma sobre doutrina e principalmente história. Quando algumas pessoas olham para o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e vem aquela contenda entre Davi e seus irmãos, eles dizem assim: veja, os irmãos de Davi estão desprezando ele. E isso é verdade. Mas o desprezo ali não é por causa da sua origem, mas por causa do seu chamado. Na realidade, tem um pouco de inveja, não é? Inveja do que Deus fez a Davi. Lembre-se, Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. E isso vai provocar toda uma ira, não é? Quem esperava que o caçula, o sétimo da fila, aquele que não participou do culto, aquele que não estava presente quando os filhos foram chamados, seria ele o rei? Mas tem um outro texto que tem deixado muita gente apreensiva, que é o Salmo 51 e o verso de número 5, que é muito citado, né? E, por incrível que pareça, mal interpretado. Esse texto é um dos textos mais mal interpretados ao longo das últimas décadas. É um texto distorcido, porque infelizmente não busca a verdade. O texto diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E então surgem vozes. Está vendo? A mãe de Davi pecou, ele é um bastardo. Mas isso é violência contra o texto bíblico. É uma injustiça com a verdade. Davi não acusa sua mãe aqui. Ele não está, em momento algum, denunciando um adultério. Na realidade, ele está confessando a sua condição como ser humano. E essa condição, Davi diz,
é desde o ventre. Por quê? Nascemos marcados pela queda. É isso que ele está dizendo. E isso é teologia, minha gente, não é genealogia. Isso é confissão, não é condenação. Para dar mais peso ao que eu estou falando, eu vou trazer falas de grandes e brilhantes autores, como o Wisby, que diz o seguinte: todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa, e é por isso que precisamos de um novo nascimento. Robert Christgau diz o seguinte: os salmos são poesia, e poesia grita a dor da alma. Não escreve biografias, mas a expõe. Expõe o que, irmão Jonatas? Um coração rasgado diante de Deus. Um dos autores favoritos, chamado Charles Swindoll, diz o seguinte: Deus não escolheu Davi porque ele era grande diante dos homens, mas porque era fiel no anonimato. O autor contemporâneo, o Hernandes Dias Lopes, diz o seguinte: Davi era o menor entre os irmãos, mas jamais foi chamado de ilegítimo. Norbert Leite diz o seguinte: Davi é da linhagem de Judá, a mesma que apontava para o Messias. E pare para pensar comigo: se Davi fosse legítimo, toda a promessa messiânica estaria comprometida. Jesus, o filho de Davi, seria herdeiro de uma mentira. Mas não foi assim, porque Deus não mente. E a aliança feita com Davi, lembrando, é uma aliança eterna. Isso está escrito no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Deus diz assim: estabelecerei o trono do seu reino para sempre. E isso se cumpre em Jesus, que é chamado em Mateus capítulo 1 de filho de Davi. Portanto, queridos irmãos, usar o Salmo 51 para dizer que Davi era um bastardo é rasgar o sentido da Escritura, é pregar outro evangelho. Davi não nasceu de um escândalo, nasceu de uma linhagem. Linhagem essa legitimada pelo próprio Deus. Enviou Samuel para ungí-lo e escolhido por um propósito eterno. Davi não foi escolhido pelos homens, foi escolhido pelo próprio Deus. Ele não tinha nome, não tinha aparência, nem posição, mas tinha o que Deus mais procura até hoje: um coração segundo o seu coração. Enquanto todos estavam esperando aparência, formosura, não é? Homens fortes, Deus via o coração. E ali, nos campos de Belém, Deus viu um rei. Não um rei qualquer, mas um rei segundo o seu coração. Alguém que cairia, choraria, mas se levantaria e continuaria adorando. E essa história nos lembra de algo poderoso. Não importa de onde viemos, nem o que dizem sobre nós. O que importa é o que Deus vê quando olha para o nosso coração. Davi era filho legítimo de Jessé, mas acima de tudo, filho do propósito eterno de Deus. Como você, como eu. Em minha oração, que essa minha breve reflexão sirva para te alertar a não estar apenas observando o que alguém diz, mas procurar principalmente o sentido do que a palavra de Deus nos diz. Que essa rápida reflexão chegue ao teu coração com a seguinte questão: a Bíblia fala isso? E se a Bíblia não fala, por que eu falaria? Tá bom? Deus abençoe você. Tem um convite especial. Nós estamos lançando um super curso, né, sobre os Salmos de Davi, mas também estudaremos a vida de Davi, não é? Teremos 3 aulas sobre isso, além de, durante 10 semanas, estudarmos sobre os Salmos. Então, convido você a procurar nos links aqui embaixo o link para conversar com a minha equipe e estudar com a gente. Espero que esse vídeo tenha servido de bênção para você e, como pedir, curta, comente, compartilhe. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no sininho para que você receba não somente esse material, mas aulas gratuitas, não é? Lives que nós faremos. E eu tenho certeza que será de bênção para a sua vida e crescimento espiritual, tá bom? Me despeço de você desejando que a bênção de Deus esteja sobre você e sua família, em nome de Jesus.